antes de dar o play aqui nesse vídeo, uma postagem, uma reportagem da própria Globo News, falando, como está escrito aí, a campeã do carnaval. Estou pouco me importando com isso e só estou fazendo esse comentário porque fiz uma aula sobre isso. Uma aula sobre a origem do carnaval e o poder oculto do carnaval. O poder espiritual, portanto religioso, o poder social, o poder político e o poder econômico do carnaval. Político ideológico, né? E o poder econômico do carnaval. Então, eu quero mostrar para você como eles estão pedindo, clamaram, no Rio de Janeiro, basicamente, aspas, né, capital cultural do país, portanto, que mexe com todo o conjunto de crenças, de símbolos, né, portanto, signos, valores, ideais, cultura, imaginário, mente. É justamente onde o Espírito Santo atua na nossa mente, nos convencendo, nos moldando, né, nos transformando. A cultura vem para isso. Se primeiro eu mexer no imaginário, depois a pessoa aceita verbalizando, porque tudo que você vê, tudo que você ouve, molda, contribui para moldar a sua visão de vida, a sua visão de mundo, portanto, o seu caráter também na sociedade. Vou mostrar isso aqui para você como eles estão invocando a antiga serpente. A manifestação do Ouroboros, do Acausual, né, que é uma linguagem luciferiana. Como que eles estão invocando a manifestação do espírito do anticristo, que tem muitas representações artísticas e culturais, como infinito, iluminação, eternidade, Ouroboros. Antes de eu dar o play aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, vou deixar o celular aqui, eu já dou o play. Compartilhe para todo mundo esse conteúdo, ok? Se você quiser assistir a nossa aula sobre o poder oculto do carnaval, eu convido você a acessar www.abaplay.com.br, porque essa aula está lá na nossa plataforma de ensino, né? Nossos vídeos são aulas assim, como você está vendo, na lousa, ou documentários, séries, trilogias, né? Sobre os principais assuntos para você entender como o mundo está, como está a preparação no campo profético, no campo político, ideológico, histórico, cultural, né? E também religioso, porque eu analiso as principais informações do mundo pela macrovisão cristã, através da macrovisão cristã. Então, o poder oculto do carnaval é a nossa aula sobre esse tema. Mas eu convido você também a ir em rafaelbittencourt.com.br e, então, você assistir, a ler, né, o nosso conteúdo, os nossos artigos, você pode, inclusive, adquirir os e-books ou baixar de graça os e-books para você, tá? Acesse rafaelbittencourt.com.br e aí você pode, inclusive, ter acesso aos conteúdos, como os livros, artigos, tem muito material para você. De igual modo, eu aconselho você a vir aqui embaixo, eu estou colocando 2 links para vocês. O primeiro link é sobre um vídeo que eu liberei para vocês, é um documentário sobre as consequências da legalização das drogas. E eu estou liberando para vocês um episódio gratuito, vocês vão assistir tranquilamente. Aqui embaixo é só você colocar o e-mail, seu nome, seu WhatsApp, e vai chegar para você o link para você assistir esse episódio na íntegra e você entender o que eu estou falando, a narrativa acerca da legalização das drogas, como essa narrativa e as muitas narrativas que são financiadas pelas fundações dos globalistas, nós estamos desconstruindo através de argumentos científicos, históricos, ideológicos e também, né, claro, macrovisão cristã, religiosa. Aconselho você a clicar no link que está aqui embaixo e assistir, é de graça, tá? Bom, a outra coisa é o seguinte, está todo mundo preocupado, as pessoas querem conhecimento, querem buscar conhecimento sobre o Apocalipse, dado o assunto que foi levantado aí no Carnaval, né? Sobre o Apocalipse e tudo mais. Então é o seguinte, pessoal, estou colocando para vocês aqui o link, dia 20, é o segundo link, tá? Aqui embaixo para vocês na descrição. Dia 20, às 19h30, eu vou dar uma aula gratuita, 100% liberada, para aqueles que confirmarem presença sobre Apocalipse, profecias, fim do mundo, anticristo, marca da besta, etc., né, geopolítica, a sincronização desses 2 campos, gratuito, 1h30 de aula, comigo e a minha esposa, Mari Bittencourt. Eu convido você a clicar no link que está aqui embaixo e a garantir a sua presença, tá bom? Terça-feira, dia 20, a próxima terça-feira, 100% online, 100% gratuito, mas você precisa garantir a sua vaga no link que está aqui embaixo. Ok.
Me permita mostrar isso aqui para você, e meu intuito é nós falarmos da simbologia, ok? A comissão de frente chamou muita atenção também, né? Eu fiquei bastante impressionada com a imagem dessa serpente também deslizando ali pela Eu vou mostrar para vocês aqui, E no esse caso, a texto que você falou, serpente. né? Que é inspiração para quem está compondo, também fala de força feminina, força das mulheres. Exatamente. Você sabe, Marina, que Ó, serpente tem muita ligação com a mitologia e conexão. eu vou mostrar aqui o momento que a serpente está deslizando, Essa ó. referência a algumas comunidades e linhagens femininas de África. Belíssima essa comissão de frente, a comissão de frente do casal Rodrigo Negri e Priscila Mota, eles que já são... Eu vou explicar isso aqui para vocês rapidamente. Comissão de frente, um carro que vai puxando ali todo o desfile, né? Eu acho que significa isso. E o que tem aqui? Tem uma serpente, símbolo da medicina, lembre dos últimos eventos, símbolo universal do diabo, do caído, do enganador, que enganou Adão e Eva, símbolo da rebelião contra Deus, né? E símbolo da descoberta do conhecimento. E para alguns, um símbolo feminino, claro que está conectado ao Éden, e isso foi no decorrer da história. Então a primeira simbologia é da serpente. Não preciso falar muito sobre a serpente, porque vocês sabem que a serpente é uma referência direta ao diabo, a antiga serpente, ao caído. Lúcifer não é o nome do caído, tá? Lúcifer era o nome de um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, São Lúcifer, italiano. E por uma dissidência, uma briga, uma rixa política, outros bispos, né, apelidaram o querubim ungido, o caído, o enganador, né, o mentiroso, no caso, eu estou usando uma expressão aqui designada para o anticristo, aplicando ao diabo, porque o anticristo é uma personificação do diabo, ele atuará pelo poder de Satanás. Então, o enganador, o maligno, o caído, né, ele foi, né, denominado como Lúcifer, portador de luz, por causa de uma briga na Igreja Católica, tá? Mas ele é o diabo, ok? É o inimigo de Israel, é o inimigo do povo de Deus, é o diabo. Então, a serpente está puxando, assim como há 2 anos atrás, eles colocaram ali uma entidade gigante, que eu quase fui processado, Folha de São Paulo fez matéria contra mim e tudo mais, né? Quando eu falei do desfile da Grande Rio. E aí fica escancarado para aqueles que servem, aqueles que não servem a Deus. Está na cara aqueles que servem, aqueles que não servem a Deus. Por isso que digo a vocês, um ministro do Evangelho que está lá dizendo estou trabalhando no carnaval e aproveita ali 1 minuto para falar de Jesus, você não deveria estar ali, ainda que trabalhando. Se você não tem coragem para sacrificar um recurso que você ganha nessa festa diabólica, se você assistiu à aula O Poder Oculto do Carnaval, você não é inocente. Você sabe do que eu estou falando. É que não dizer, é do diabo, é do diabo. Eu provo por que é do diabo. Porque originalmente foi feita para adorar a Baal. Originalmente. Dentro do panteão da Cananeia, tá? Do panteão ugarítico, inclusive. Foi uma evolução dali. Ok. Então, esse espírito que é uma personificação do diabo, que é Baal, que é Bel, que depois, no decorrer da história, foi se personificando, foi ganhando outros nomes, mas é a mesma coisa, é Ra, é Thunder, é Thor, ok? Ok. Aquele que carrega o raio, aquele que carrega a luz, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Estamos falando do mesmo ser, o diabo. Então, eles aqui estão abrindo o caminho para o anticristo, a serpente que seduz o mundo, que seduz as pessoas. A serpente sempre foi usada em encantamentos, em maldições, ok? Em agouros. Então aqui o primeiro símbolo é que o diabo abre caminho para aqueles que estão o celebrando, estão o cultuando. Vou dar um play para vocês, ó. Eu vou só baixar aqui. Eu vou só baixar o que ela está dizendo para eu ir comentando com vocês. Eu não estou colocando o grande aí na tela para não correr o risco de ter o vídeo derrubado. Aqui vocês vão ver que são os zanguebetos. Os zanguebetos, que são pessoas, né, que se vestem em palha e alegam que são espíritos que estão movendo aquelas palhas.
que estão movendo aqueles objetos. E isso é parte do ritual de bruxaria em vários lugares na África. Então, a serpente que move os bruxos, que atua na bruxaria africana, o mesmo espírito que se move nos bruxos na África, o mesmo espírito que move lá, é o mesmo espírito que nesse momento, ou um dia atrás, 2 dias atrás, 3 dias atrás, 4 dias atrás, estava se movendo na promiscuidade, na adoração à carne, no culto ao maligno. Então, a serpente seduz as pessoas para que elas invoquem espíritos, para que elas façam pactos e invocações. E depois tem um ano de destruição, ou a eternidade, condenada na eternidade. Aqui, os zangbetos. Alguns dizem que são espíritos que se movem através daquela estrutura de palha. Eu não acredito nisso, ok? Os zangbetos são pessoas. Os zangbetos é parte da manipulação espiritual. Rafael, os espíritos podem mover objetos? Claro que podem. A Bíblia fala sobre isso. Os espíritos, eu tenho um estudo aqui sobre os demônios, como eles atuam, né? Eles podem se mover, eles entram inclusive em animais, ok, pessoal? Eles usam, através de uma pessoa, fazendo um canal ali, objetos. Só você lembrar dos sacerdotes egípcios, quando também fizeram com que seus cajados se transformassem em serpentes lá no Egito, quando a serpente de Moisés, que era o cajado de Moisés, por ordem divina, se transformou em uma serpente, mas foi lá a serpente de Moisés e devorou a serpente dos magos do Egito. Então, a bruxaria existe há muito tempo, e sim, os demônios possuem objetos. Alguns alegam que os zangbetos não tem ninguém ali. Eu discordo disso, tá? É uma manipulação espiritual. É uma manipulação utilizando pessoas e mexendo no imaginário para que elas acreditem que, de fato, são espíritos movendo aquelas palhas. Embora, sim, os demônios podem mover objetos. Mas aqui, sem qualquer visão hollywoodiana, os zangbetos representam os espíritos que são movidos pela serpente, pelo engano, pelo maligno, para conduzir a humanidade a um grande culto. Bom, então vamos continuar. Do meio daquele espírito antigo, do espírito antigo de um dos descendentes de Caim que colonizou o continente africano que grande parte dos países está debaixo de maldição por culto a demônios, tá? Por demônios antigos, ok? Eles estão vendo aqui que do meio vai surgir uma figura, e essa figura é o anticristo, que o mundo está sendo seduzido pela antiga serpente, que depois vai virar Ouroboros. Dá uma olhada, vamos lá. Você vai ver que eles vão dar o zoom e vai aparecer ali no meio, bem no meio, vai surgir a serpente. Então agora a serpente sai do meio dos espíritos. Após o encantamento, após a sedução, surge Ouroboros. E surge também o símbolo do arco-íris, que é o símbolo de uma entidade deturpando o símbolo da aliança com Deus. Quando Deus destruiu o mundo com águas, ele fez uma aliança com Noé, e o arco-íris era um destes símbolos que Deus não destruiria novamente com água. E este era um símbolo da nova aliança, apontando para a nova aliança com Cristo, né? Aqui, eles estão usando como uma referência ao povo do arco-íris e como referência a uma entidade, a um espírito que se revela nessa agenda ideológica. Tá entendendo a importância desse vídeo aqui? E eu espero que esse vídeo fure a bolha evangélica cristã e alcance alguém que foi para o carnaval, para ele se arrepender agora, entregar a sua vida a Cristo e quebrar essa maldição. Então, aqui a serpente forma um círculo eterno de iluminação. O que se chama, dentro dos manuais de magos, dentro dos manuais ritualísticos da antiguidade, né, de símbolos da antiguidade, para buscar a eternidade, o conhecimento eterno, a revelação espiritual, é Ouroboros. E algumas pessoas, equivocadamente, afirmam em dizer que a eternidade, ou o oito deitado, popularmente conhecido, é um símbolo de Deus, do infinito. Meu irmão, isso é utilizado na Cabala, que é a feitiçaria no judaísmo, e isso foi utilizado antigamente, se você buscar
Qual é o símbolo mais antigo do Ouroboros? É um dragão que começou a própria serpente. É uma serpente que começou a própria... É um dragão que começou a própria cauda, perdão. É uma serpente que devora a sua própria cauda, no sentido de retroalimentar-se, ou seja, um ciclo eterno. Um símbolo de se alimentar do próprio mal, ganhar força daquilo que não é bom, né? E você se alimenta e se ilumina. A iluminação aqui é espírito. A serpente, se vocês buscarem um símbolo de Ouroboros mais antigo, vocês vão voltar até um símbolo de uma serpente em cima de uma árvore, fazendo um círculo, né, como se alimentando da sua própria cauda, fazendo uma referência ao diabo. Ouroboros era utilizado no círculo dos magos, no círculo de feitiço e por aí vai. Então aqui, primeiro, a serpente seduzindo a humanidade, os espíritos promovendo encantamento, Zangbeto, através da cultura, tomando a cultura, né, por isso que não podemos abrir mão da cultura, porque ela mexe no imaginário, ela mexe no caráter também, e aqui agora, um conjunto ideológico, mexeu no conjunto de crenças, tem os espíritos influenciando as pessoas e trazendo para elas a condenação eterna em nome da iluminação eterna, que no caso vocês estão vendo aí o arco-íris e Ouroboros. A serpente, então, se revela. É justamente o que o anticristo vai propor ao mundo. O anticristo vai propor ao mundo iluminação, eternidade. Então a serpente forma Ouroboros e novamente ela se ergue. Vocês estão vendo o mundo se preparando para receber o anticristo. Mas começa com a desconstrução do imaterial, ou seja, da identidade, dos valores, dos símbolos, da cultura, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas falam, o que as pessoas cantam, né? Por isso que hoje a cultura está normalizando o mal, glamourizando o que é mal, né? O que não é bom, o que é mal. E aquilo que é bom implica ao que é belo, né? Diretamente o que é belo. Então hoje, o feio é belo, por isso que eles desconstruíram o belo. O mal é bom, por isso que eles desconstruíram o que é bom, o bem. Eles desconstruíram isso para enaltecer o mal. O mundo está sendo preparado para o anticristo e eles estão anunciando, seja numa festa do Super Bowl com o Usher, no trono digital com a inteligência artificial, seja em qualquer outra programação, num desfile do Grammy, com o Sam Smith e outros artistas, olha a cultura, seja no carnaval. Eu estou colocando os links aqui, vão lá. Terça-feira aguardo vocês às 20 horas, mas está aqui o link do Abaplay e também o link do Sem Controle, que vocês podem assistir os episódios. Um grande abraço, compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.